Pronto, está no ar. Boa noite a todos. Aqui estamos nós, na Fraternidade Espírita Emmanuel, no bairro do Salgado, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Estamos hoje iniciando mais uma nossa reunião pública doutrinária das quartas-feiras. E sou Seródio, trabalhador desta casa. E hoje temos, dando continuidade ao estudo do livro Espírito da Verdade, que é um livro onde a psicografia foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e Valdo Vieira, os dois médiuns. Chico psicografou os capítulos ímpares e Valdo os pares. Então, são de espíritos diversos, né? Cada mensagem tem um autor espiritual. E hoje o José Soares, que é trabalhador da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, é que vai trazer para nós o capítulo 39, Perigo. É uma mensagem do Espírito Emmanuel, mentor desta casa. E esse livro ele tem uma correlação com o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje é o capítulo 9, o item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo? Então, Soares, receba aí o nosso abraço fraterno de todos nós que fazemos aqui o Emmanuel. E seja muito bem-vindo mais uma vez. E vamos então ler a nossa mensagem a título de exórdio do livro Vinha de Luz. Por favor, Manuela, trabalhadora da casa. Boa noite a todos. Capítulo 33. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Quem disse isso foi Jesus, está em Lucas, capítulo 11, versículo 35. A ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de um sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à missão? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, num instante, apreendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se dispunham a soar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo antes é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida, vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Do livro Vinha de Luz, psicografada por Chico Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel. E assim convidamos a que possam nos acompanharem
na prece de início do nosso encontro desta noite. Ó Deus, Pai de amor e de infinita bondade. Jesus, mestre amigo, amigo inseparável de todas as obras. Aqui estamos, Senhor, com os corações regozijados mais uma vez, de aqui estarmos com a Tua presença nesse ambiente, abençoando a todos que aqui estão, os dois planos da vida. E que possa os mentores desta casa, os mentores do Bezerra de Menezes, intuir o nosso amigo e irmão Soares, para que ele consiga, Senhor, ser o Teu porta-voz. Que o tema escolhido desta noite, ele consiga passar de uma maneira compreensível, para que todos que aqui estão possamos entender e assim despertar ainda mais a nossa consciência da necessidade que temos de capacitar-nos para seguir os Teus passos. Sob as Tuas bênçãos de luz, de paz, de harmonia, e vamos dar por iniciado o nosso encontro desta noite. Que assim seja. Soares. Então, boa noite a todos. Continuemos envolvidos nesse clima de vibrações associadas aos objetivos mais elevados da nossa vida, aos ensinos de Jesus, que hoje são retratados à luz da doutrina espírita, cumprindo a sua promessa registrada no Evangelho de João, capítulo 14, que não nos deixaria órfãos, que nos mandaria o Espírito de verdade, que viria lembrar seus ensinos e trazer ensinamentos novos, e que iria continuar conosco por todo o tempo. Então, nós hoje estamos tendo essa oportunidade de, reencarnados à época do Consolador, estabelecer esse encontro que, sem dúvida nenhuma, já se delineou desde antes da nossa atual encarnação. No livro O Espírito da Verdade, que nós iremos focar, sobretudo, a questão do capítulo 39, perigo, iremos encontrar uma referência ao conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, registrado no capítulo 9, versículo 1, que é exatamente o capítulo da bem-aventurança, que nos diz assim: bem-aventurados os brandos e pacíficos. Ora, e o que teria a ver com perigo, que é o título do capítulo? Nós iremos ver nessa preciosa mensagem de Emmanuel a referência ao desequilíbrio que a ausência de brandura, de paz, de equilíbrio íntimo ocasiona a grande parte da humanidade, que é exatamente aqueles decorrentes da consequência da cólera,
da raiva, da ira, que são sinônimos de atitudes inconscientes e provocadoras de violência e desequilíbrio espiritual. Na mensagem de Emmanuel, ele inicia retratando que cada vez que a irritação te assoma nos escaninhos da mente, segues renteando sinal de perigo. Então, o perigo que Emmanuel nos adverte está relacionado à irritação. Esse será o nosso tema central. Mas Emmanuel nos chama a atenção para introduzir o nosso assunto no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 28. Dessa mensagem nós separamos um breve texto que nos diz o seguinte: a mente humana, antes do contato com o Cristo, o Divino Libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Nós vamos refletir um pouco mais sobre essa frase de Emmanuel para preparar o nosso tema central. Então Emmanuel nos diz assim: olha, antes de termos tido contato com o Cristo, o grande libertador, a nossa mente sofria milenárias algemas de servidão. Essas algemas de servidão estão associadas às nossas atitudes instintivas e inconscientes. Estão ligadas à estrutura, todo o alicerce, para não sermos vítimas dessas inconsequências e perigos. E vejamos como o Evangelho seduz os brandos e pacíficos. Então Emmanuel nos diz assim, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, quando no Sermão do Monte, Jesus consignou o bem-aventurados, os brandos e pacíficos, ele estava deixando bem evidenciado para nós que há uma felicidade, uma plenitude interior em se ter domínio sobre as emoções e em escolher a brandura, a mansuetude, a calma como virtudes louváveis que precisamos conquistar. É interessante que isso tenha ficado tão bem claro no Evangelho, porque Emmanuel, nessa mensagem perigo, ele vai nos dizer o seguinte mais adiante: assim também, quando a prova, a dificuldade te visite, não transfigures a língua em chicote aos semelhantes. Ora, essa referência de Emmanuel deixa implícita aquela passagem que nos Evangelhos é consignada sobre a epígrafe, o título da expulsão dos vendilhões do templo, dos vendilhões do templo.
interessante fazermos esse paralelo, porque o Evangelho do Cristo, tal como é destacado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pregou a mansuetude, a pacificação, o espontâneo domínio sobre as emoções. E o episódio dos vendilhões do tempo é narrado como aquela passagem. Isso está registrado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Nós trouxemos aqui apenas a passagem que é bastante curta do Evangelho de Marcos, mas que é bem significativa sobre o que nós vamos comentar. Porque Marcos diz assim no capítulo 11, versículo 15 a 17. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso do templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de orações, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Essa é uma das passagens bíblicas de seria um tanto quanto enigmática, por parecer confrontar e de encontro a toda a essência do ensino de Jesus. Que história é essa? Jesus, que no Sermão do Monte exaltou a bem-aventurança dos brandos e pacíficos, ter derrubado mesa de cambistas. Um dos outros evangelhos, o Evangelho de João, chega ao ponto de consignar que Jesus teria pego um chicote para expulsar os vendilhões do templo. Isso parece tão contrário à essência do exemplo do Cristo, que mesmo quando estava na iminência de ser preso para mais adiante ser crucificado, expressou nenhuma reação absolutamente de qualquer tipo de violência. Mas aí no tempo teria acontecido isso. É difícil de aceitarmos que Jesus tenha agido desse modo. Nos filmes relativos à paixão do Cristo, com frequência, dão uma expressividade ainda maior a esse episódio da expulsão dos vendilhões do templo. E surgem comentários, às vezes, no próprio meio evangélico, de que é isso mesmo. Jesus, quando precisou, agiu de forma enérgica, mas aí diríamos, e desequilibrada, porque a expressão textual que nós vimos era de alguém com raiva, tomado de cólera. Inclusive, esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus tópicos, vai tratar da paciência, mas vai também ter um item lá sobre a cólera, repudiando a atitude colérica e deixando bem claro que alguém que age com raiva, com cólera, ele não age assim por impulso do corpo,
mas por imperfeição do seu espírito. Ora, Jesus, modelo e guia da humanidade, o espírito mais elevado que veio à Terra e que nos seus ensinos deixou tão evidenciado a necessidade do equilíbrio, da confiança nas leis de Deus, teria agido desse modo? É possível? Bom, estudos de espíritas procurando extrair o espírito da letra, porque como Allan Kardec já havia dito no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se esclarece de forma fácil no Evangelho. Também o apóstolo Paulo já havia consignado na carta aos Coríntios de que a letra mata, mas o Espírito vivifica, deixando bem claro que era preciso a compreensão espiritual dos textos bíblicos e não a aceitação tácita do que está escrito, que o que está escrito é letra. E a letra, não há dúvida, sofre mudanças através de traduções. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente encontra, por exemplo, só na tradução de João Ferreira de Almeida, que é a tradução mais conhecida no meu Evangelho, a gente encontra Ferreira de Almeida atualizado. Encontra também Ferreira de Almeida, outra edição corrigida. Mas depois encontra outra tradução de João Ferreira de Almeida, atualizada e corrigida. Só nas traduções de João Ferreira de Almeida. Para deixar bem evidenciado para nós a importância dessa advertência do apóstolo Paulo. É preciso extrair o espírito da letra. Porque a letra, na medida do tempo e dos tradutores, sofre mudanças. Mas então, recentemente, estivemos acompanhando uma palestra de Arthur Valadares, que deixamos muito a recomendação de se assistir esse vídeo que está no YouTube. Tem um título assim: Os vendilhões do tempo. A expulsão dos vendilhões do tempo. Arthur Valadares. E a gente vai encontrar a palestra toda de Arthur analisando isso que estamos aqui fazendo alusão sintética do entendimento espiritual desse texto. Por alto, à guisa de estímulo a assistir à palestra do Arthur, que Arthur vai trabalhar a palestra de uma forma profunda, depois de meses de estudo do NEP, Paulo de Tarso, de Arthur, extraíram de forma profunda a letra o espírito da letra dessa passagem. E por alto, vejam só, é necessário se entender que inúmeras narrativas bíblicas têm um aspecto atemporal. É para todas as épocas. Ora, aquele templo de Jerusalém foi destruído, inclusive por Tito, imperador, nos anos 70. Ora, Jesus mesmo já havia dito aos apóstolos,
aos fariseus e outros de que, olha, se derrubares esse templo, eu reerguerei em 3 dias. Mas a alusão de Jesus não era o templo de pedras, que de fato foi destruído e depois reconstruído, mas ao templo que era o seu corpo. E é exatamente aí onde o apóstolo Paulo também faz referências nas suas cartas, a de que nós temos um templo. Não é um templo de pedras. É um templo que está na nossa consciência. Então, vejamos bem a questão. A expulsão dos vendilhões do templo não é uma lição sobre um templo de pedras. É a expulsão dos vendilhões que estão ou podem estar no nosso templo íntimo. Aí já começa a mudar a figura. E aí na palestra do Arthur, ele vai nos levar a refletir sobre, por exemplo, de que os cambistas que têm suas mesas derrubadas é uma figura de linguagem relativa àquilo que na consciência de muita gente se dá quando tenta, nos templos religiosos, nas diversas religiões, inclusive no Espiritismo, tenta fazer uma espécie de câmbio inferior. Faz promessas de que se determinadas dificuldades materiais ou físicas que está passando forem superadas, nós faremos isso ou aquilo outro. Nós modificaremos certas questões internas nossas. Superaremos certos vícios se recebermos tal coisa. Numa verdadeira troca e um câmbio de natureza inferior, para o qual a efetiva presença de Jesus dentro de nós derruba e vira esse tipo de troca que muitas pessoas ainda fazem ao procurarem a religião. Então, há todo sentido espiritual e figurado nessa passagem. Em termos literais, alguns comentaristas bíblicos dizem que o que pode ter havido é Jesus ter expresso sua indignação ao que acontecia aquelas vendas no templo de Jerusalém, e diante da indignação de Jesus, muitos tomaram-se de raiva e saíram virando as coisas. E quando os evangelistas registraram a passagem, registraram aquilo que acabou se tornando notícia de que Jesus tinha exprobado, tinha condenado o que havia no templo, mas que na verdade não tinha havido nenhum gesto de cólera, nem de raiva e nem de atitude violenta por parte do Cristo. Basta nos lembrarmos que dos 4 evangelistas, Marcos, Lucas, por exemplo, fizeram seus registros sem terem, de fato, vivenciado na época, porque eles vieram a se agregar à igreja cristã depois da crucificação de Jesus. Mateus e João não. Esses eram discípulos e acompanharam Jesus. Os outros 2
deixaram registros do que ouviram e tomaram conhecimento. Uma coisa é totalmente certa, é de que Jesus, que ensinou e exemplificou a brandura, a paciência, a pacificação, deixando o registro, inclusive nas bem-aventuranças, não poderia ter sido tomado de cólera ou de raiva e ter agido de forma violenta. E aqui Emmanuel, nessa mensagem perigo, eu vou voltar a ler o que a gente comentou. Quando a prova te visite, não transfigures a língua em chicote dos semelhantes. Vejam só, quando a prova te visite, é preciso que nós, diante da iluminação que a doutrina espírita projeta no nosso entendimento, quando estamos diante de situações adversas, de provas, de testes, nós trabalhemos o entendimento espiritual e não a reação instintiva e inconsciente, geradora da cólera. Ora, por trás de toda atitude colérica está a obliteração da consciência. A consciência é deixada de lado e a pessoa toma uma atitude intempestiva e aonde raciocínio é colocado de lado e age de forma impulsiva. É como ocorre, inclusive, nos vícios, nos desequilíbrios morais. Normalmente, a criatura humana abdica, coloca de lado a consciência e age de forma impulsiva. Nós estávamos recordando em relação a essa inconsciência o que nas obras espíritas, principalmente de André Luiz, nos elucida, por exemplo, a respeito do vício do álcool. Ora, meus amigos, quantos desastres automobilísticos, quantos sofrimentos de brigas e dissensões nos lares, provocados pelo uso do álcool. O álcool é gerador também desse estado de inconsciência, que faz com que as emoções de desequilíbrio emerjam na criatura humana, venham lá do seu inconsciente e causem desastres e tragédias. No livro No Mundo Maior, no capítulo 14, medida salvadora. É uma medida salvadora para um grande perigo. E é relacionado também à questão do alcoolismo. Porque André Luiz e Calderaro, que participavam de uma tarefa de ajuda a irmãos encarnados, se deparam com a situação de um personagem chamado Antídio. Antídio já vinha recebendo assistência e ajuda espiritual há um bom tempo, mas não conseguia se libertar do alcoolismo. E da última vez,
em que os espíritos promoveram o seu reequilíbrio, poucos dias depois, ele voltou à bebedeira. É nesse momento em que um espírito amigo do Antídio procura Calderaro, rogando que venha ajudar o Antídio, porque ele caiu de novo no desequilíbrio do álcool. E Calderaro e André Luiz, que se prestam a ajudar, Calderaro pergunta a esse amigo: nesse momento ele está em casa? Não. Vejam só, já eram altas horas da noite e ele estava no bar. Quando Calderaro e André vão lá no bar, Antídio, assessorado por 4 espíritos desencarnados, estava totalmente embriagado, sempre pedindo uma saideira e se embriagando cada vez mais, e ao lado dele quatro entidades espirituais absolvia os teores alcoólicos do Antídio. Ao mesmo tempo que esses espíritos desencarnados estavam muito presos ainda a sofrimentos e imagens terríveis do plano espiritual, associados a animais como cobras, morcegos, transmitia para o Antídio aqueles aspectos que povoavam a mente daqueles espíritos. E Antídio ficava alcoolizado, dizendo: me socorra, que tem um morcego querendo me pegar. Eram as visões que vinham do consórcio entre ele e esses espíritos desencarnados. Calderaro então resolve por uma terapia para possibilitar que Antídio não viesse de vez a desencarnar logo pelo álcool. E dessa vez haveria um tratamento fluídico em forma de passes para provocar um distúrbio cardíaco em Antídio, para deixar ele alguns meses de cama, para ver se com alguns meses de cama ele começava a pensar melhor e superava esse vício. E eles faziam isso, sobretudo pela intercessão da esposa e dos filhos de Antídio, porque senão ele estaria deixando uma viúva com filhos pequenos devido ao terrível vício da embriaguez. E hoje em dia, meus amigos, para alguns que não estão bem informados, é totalmente condenado qualquer nível de bebida alcoólica. Se hoje a gente colocar no Google, o álcool faz mal à saúde, não existe mais dose mínima que faça bem à saúde, não. Qualquer dose faz mal. É claro que em doses maiores o mal é maior ainda. Mas é preciso que de uma vez por todas, nós espíritas que nos esclarecemos sobre essa parceria delituosa que há entre desencarnados viciados com encarnados que ainda se viciam, o caso mesmo do Antídio, provocando uma dependência recíproca. E investamos em campanhas contra o vício do álcool, que infelizmente ainda é legalizado pelas leis civis do país. Que não temos dúvida que mais adiante, a semelhança do que houve com o cigarro, passará a ser alvo público de contestações
Mas esse foi só um dos aspectos que queríamos nos referir sobre a inconsciência, que leva aos desequilíbrios emocionais e que está associada aos vícios. O Espírito Emmanuel, ainda para reflexão nossa, diz o seguinte: mesmo que tudo pareça conspirar em teu prejuízo, não convertas a emoção em bomba de cólera, a explodir-se na tua boca. Desequilíbrio que anotes é apelo da vida àquele prestes cooperação. Vamos analisar essa última frase do Emmanuel, que causa muito impacto. Desequilíbrio que anotas é apelo da vida àquele prestes cooperação. Isso é assim. Nós espíritas somos chamados a todo momento a analisar aquilo que nos acontece pelo ponto de vista espiritual. Quando surgem situações de desequilíbrio grave, quando alguém nos trata mal, quando acontece alguma coisa que, como se diz popularmente, vem para nos derrubar, alerta, estamos em teste, estamos em prova. E só a decepção espiritual é que vai nos livrar de um desequilíbrio pela cólera, pela raiva, pelo desequilíbrio que poderíamos expressar. É naquele momento analisar o que essa situação tem para me ensinar. Por que é que isso está me acontecendo? E buscar causas das intervenções espirituais que podem estar acontecendo. Quando a gente faz esse esforço, aquela situação já baixa um pouco a poeira. Porque a gente sabe que algo ali está acontecendo que não é normal e que se reveste de dificuldade de prova e que a gente precisa extrair o conteúdo de lição. Porque vejam como Emmanuel coloca: desequilíbrio que anotes é apelo da vida àquele prestes cooperação. E a gente só pode prestar cooperação mantendo a nossa harmonia interior, o nosso equilíbrio. Para isso, temos o Evangelho de Jesus, os ensinos dos benfeitores espirituais como Emmanuel, para que, de fato, a gente vivencie o clima de paz interior que não dependa de acontecimentos ou de fatos externos. A gente é chamado a ter atitudes e ações que não sejam reações de desequilíbrio dos outros. Uma situação acontece absurda, hora de chamarmos a consciência para a percepção espiritual. O que é que está acontecendo por trás disso? É por isso que, diante de notícias de tragédias, diante de situações adversas, a gente pode e deve sempre estar utilizando ponto de vista espiritual. Como o Evangelho segundo o Espiritismo já nos recomenda.
quando fala sobre o ponto de vista. Está lá registrado no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, finalizando aqui as nossas observações, nós separamos ainda aqui um texto que nos chama a atenção nessa mensagem de Emmanuel. Ele diz assim: é indispensável que te reconheças na presença de um enfermo em estado grave, a pedir-te o amparo do entendimento e o socorro da compaixão. Então, ele se refere ao fato quando alguém nos lança ao rosto um golpe de intemperança, de tratar mal. É preciso que a gente perceba que está diante de alguém enfermo, desequilibrado, doente, e de que o olhar de compaixão, que muitas vezes nos assinala para o uso da prece, da oração, é a atitude mais coerente para manter a nossa paz interior e o nosso equilíbrio. Realmente, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas que não têm se nutrido do alimento espiritual que o Evangelho traz, e ensinos como esse de Emmanuel nos traz, reverberam em desequilíbrios frequentes, abrem portas para estabelecerem climas de ansiedade, de estresse, de depressão, de desequilíbrios emocionais de uma forma geral. E a ponte que nos assegura a libertação de tudo isso é aquela estruturada no Evangelho de Jesus, que faz com que a gente perceba que os objetivos da vida não estão na matéria, não estão nas situações passageiras que a gente vive na Terra. Estão na nossa verdadeira essência, que é a espiritual. Naquela passagem que analisamos rapidamente da expulsão dos vendedores do templo, ela se refere a expulsarmos de dentro de nós essas atitudes de mercantilismo que antes tínhamos, de querer trocar assistência, trabalho, vivência dos ensinos de Jesus por aquisições de facilidades de ordem material. É preciso permitirmos que Jesus limpe profundamente o nosso templo interior e expulse os vendilhões, que derrube as mesas de cambistas que são sinônimo de acomodações, e de podermos, de fato, aproveitar ao máximo a nossa experiência encarnatória na vivência do bem, do amor, da paz, da caridade sob os seus mais variados aspectos e, sobretudo, da caridade essencial que Emmanuel nos conta, nos refere no livro Fonte Viva, que é a caridade de vivenciarmos em nós as lições de Jesus, do seu Evangelho libertador, e de nos possibilitar, de uma vez por todas, acertar
os nossos objetivos e os nossos ideais com aqueles que Jesus colocou como prioridade na nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos fossem acrescentadas. Eram essas observações que tínhamos dessa mensagem Perigo, a mensagem 39 do livro O Espírito da Verdade. Que Jesus, que os amigos espirituais possam continuar junto a nós, nos acompanhando de retorno aos nossos lares, com muita paz. A nossa gratidão, Soares, por mais esse momento que você nos proporciona e podermos refletir nas mensagens do Evangelho e nessa mensagem de hoje, o perigo do Emmanuel, né? Onde você enfoca aí a expulsão dos vendilhões do tempo. Então, sinta-se aí abraçado por todos nós que fazemos aqui o Emmanuel. Levo um abraço fraterno para trabalhadores lá do Bezerra de Menezes, casa que a gente tem muito apreço. E convidando para a próxima quarta-feira, é o capítulo 40, Jesus e Você, que é uma mensagem do Espírito André Luiz, e que estará sendo aqui exposto pela nossa amiga irmã Rosana Mendes, que estará aqui conosco na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui no Emmanuel. Então vamos agradecer. Tem a nossa campanha do agasalho. Estamos aí no momento, né, de temperatura está cada vez mais baixa. E tem o trabalho com os nossos irmãos moradores de rua. E nas quintas-feiras a gente faz a distribuição de uma jantinha para eles, e levamos sempre que possível agasalhos, né, desde cobertores, lençóis, casacos. Então, aqueles que puderem colaborar. E aí vamos agradecer, convidar o nosso amigo e irmão Nivaldo Soares, Nivaldo, trabalhador daqui do Emmanuel, por favor, para fazer a prece de agradecimento. Deus de bondade, misericórdia e amor. Divino Mestre Jesus, gratidão pelas suas bênçãos distribuídas aqui nesta fraternidade. As suas bênçãos santificantes do amor divino. Esse pão que foi nos dado, paz de amor e caridade, nos dando a força e o vigor de resistir às tentações, dando a força e o vigor para vencermos todos os obstáculos de nossa vida. Dá-nos, Jesus, a paz, misericórdia e amor. Dá-nos condições de viver amando uns aos outros, como nos ensinou. Que nós possamos sair daqui levando para o nosso lar, levando esse fluido magnético, esse fluido cósmico universal para todos os nossos familiares, para todos os nossos vizinhos e para toda a humanidade. Que assim seja. Temos os passes também.